A paz do Senhor Jesus, amados irmãos. Esse é o vídeo de número 1 da nossa aula de hoje do Seminário Cristo é Vida, apostila homilética e hermenêutica, capítulo de número 3. Amém? Estamos aqui reunidos um pouco atrasados, peço perdão aos irmãos, porque ontem estive com alguns problemas, não deu para gravar a aula, mas hoje, em nome de Jesus, inclusive a promessa que eu fiz de trazer aí uma convidada para poder nos preencher mais com o conteúdo de sabedoria. Amém? Oremos. Senhor meu Deus, Pai de misericórdia, estamos aqui hoje reunidos, Senhor, nessa sala de vídeo, para podermos, Pai, aprender da Tua Palavra. Senhor, nós queremos muito estarmos juntos na sala de aula, Senhor, trocando a nossa vivência, Senhor, trocando o calor humano, Deus. Mas, Pai, ainda não é possível. Mas nós te agradecemos, Pai, pela oportunidade, pelos recursos a qual o Senhor nos dá para que possamos, Pai, aprender da Tua Palavra. Senhor, muito obrigado por nos deixar a Tua Palavra como herança, Senhor. Que ela possa encher os nossos corações. Pai, visita cada irmão, Pai, cada aluno, Senhor. Visita a família de cada um neste momento, ó Deus. Visita onde estiver, Pai, o Teu servo. Senhor, toma nas Tuas mãos e que o Espírito Santo derrame sobre nós, Pai, a iluminação, para que possamos compreender, Pai, não a teologia, não a teoria, mas sim, Pai, aquilo que o Senhor quer nos transmitir para engrandecer o nosso conhecimento e podermos, Pai, compartilhar na Tua obra. Por isso te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém, amados irmãos. Hoje são 23 de junho de 2020. Estamos então gravando a nossa primeira aula. Não se assuste, porque é o cachorrinho que tem aqui em casa, ele é meio descontrolado. Amém? Pronto, já deu um jeito no terrorista, porque o bichinho que tem de pequeno tem de terrorista. Amém? Dando continuidade então, o capítulo 3 vai falar sobre a homilética fundamental. Amém? Vamos começar. Antes de entrarmos diretamente na nossa apostila, quero ler 2 versículos para os irmãos. Está aqui a nossa palavra, tenho em mãos a palavra do Senhor, a Bíblia, para podermos estar sempre nos baseando nela. Vamos lá então. O primeiro versículo está no livro na segunda carta, aliás, no livro não, na segunda carta a Timóteo, no seu capítulo 2, versículo 2. Amém? No seu capítulo 2, versículo 2, que vai dizer assim: E o que de mim, entre muitas testemunhas, ouviste, confia-o a homens fiéis, que sejam idôneos para também ensinarem os outros. Amém? E também no seu capítulo, segunda carta a Timóteo, no seu capítulo 3, capítulo 3, do verso 16 e 17, que vai dizer assim para nós: Toda escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Amém? Vamos então adentrar a nossa apostila. Página 72, capítulo 3. Antes, propriamente, de começarmos a estudar a homilética, é bom que analisemos algumas ideias básicas iniciais. Precisamos compreender a origem da palavra, do discurso e das ciências estudadas pelos povos clássicos que influenciaram o surgimento de um estudo técnico a respeito de como transmitir a palavra do Senhor.
Amados irmãos, hermenêutica bíblica. Nós, com a hermenêutica, pretendemos estudar os princípios da interpretação da Bíblia, né? Enquanto uma coleção de livros sagrados e divinamente inspirados por Deus, né? No cristianismo, essa interpretação é estudada e obtida através da exegese. Nós estudamos a exegese. Vocês lembram o que é a exegese? A hermenêutica bíblica abrange a relação dialética que visa substanciar os significados do texto bíblico para aproximar o mesmo da realidade factível, para a realidade, para a nossa realidade, na qual se vislumbra o esclarecimento por meio da Bíblia, né? A hermenêutica bíblica, ela utiliza-se de outros princípios comuns aos demais tipos de hermenêutica, como, por exemplo, a hermenêutica jurídica, que segue os princípios da inegabilidade do ponto de partida, a proibição, né, em verdade. A hermenêutica bíblica, ela não deve se afastar do texto bíblico, ela não se afasta do texto bíblico. Amém? Então, bem como não se abstém da problemática inicial do hermeneuta. Quem é o hermeneuta? No caso, é o estudante da palavra, né? O principal objetivo da hermenêutica bíblica é o de descobrir a intenção original do autor bíblico, no caso dos textos da Bíblia, né? O leitor, ao menos racionalmente, não tem acesso, como que eu colocaria assim, nos casos dos textos bíblicos, né? O leitor, ele não tem acesso direto ao autor original. Por isso, é necessário que ele aplique princípios da hermenêutica, né? A ciência da interpretação ao texto bíblico, né? Além do fator de separação pessoal entre o leitor atual e o autor original, há outras barreiras para a compreensão. Os últimos e mais recentes livros da Bíblia foram escritos há cerca de 2000 anos, né? Além da distância de tempo, há a diferença de idiomas, costumes, cultura, né? Pois a Bíblia ela foi escrita originalmente em hebraico, aramaico e grego. Nós estudamos isso, são as línguas mães, né? Nós até falamos que é necessário ter um mínimo de conhecimento. Há ainda diferenças culturais de costumes que separam os leitores atuais dos autores originais. Alguns exemplos são os sistemas de sacerdócio, sacrifícios, a lei mosaica do Antigo Testamento, né? E o uso do véu por mulheres, por exemplo, no Novo Testamento, trazem aí para nós aí uma noção da distância que há do autor original, né, do leitor hoje, que no caso somos nós. Amém? Então, a hermenêutica bíblica, ela é o estudo dos princípios e métodos da interpretação do texto bíblico, né? Na passagem em a segunda carta a Timóteo, como nós lemos aqui até o nosso versículo introdutório da aula, lá no seu capítulo 2, versículo 15, Paulo comanda os crentes a se envolverem na hermenêutica. Quer ver o texto? Vou lá, 2 Timóteo 2,15, procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem o que se envergonhar, que maneje bem a palavra da verdade. Não adianta você ser cheio do poder, batizado pelo Espírito Santo, subir o monte
no culto quinta, no culto domingo, escola dominical, ensaio e não manejar bem a palavra do Senhor, não é mesmo? O propósito da hermenêutica bíblica é nos ajudar a saber como interpretar, entender e aplicar a Bíblia corretamente. A lei mais importante da hermenêutica bíblica é que a Bíblia deve ser interpretada literalmente. Devemos entender a Bíblia em seu significado normal ou simples, a menos que a passagem, obviamente, tenha a intenção de ser simbólica ou se figuras de linguagem estiverem sendo empregadas, né? Nós estudamos também metonímia, né? A Bíblia diz que o que quer dizer e o que quer dizer o que diz. Não entendeu? Repito, a Bíblia diz o que quer dizer e quer dizer o que diz. Por exemplo, quando Jesus falava de ter alimentado os 5.000, né, lá em Marcos 8, a lei da hermenêutica diz que devemos entender 5.000 literalmente, 5.000 boquinha comendo, meu querido. Que restaurante grande, né? Havia uma multidão de 5.000 pessoas esfomeadas e que foram alimentadas com verdadeiros pães e peixes, né, por um Salvador milagroso. Qualquer tentativa de espiritualizar o número ou negar o milagre literal é fazer injustiça ao texto e ignorar o propósito da linguagem, que é comunicar, né? Alguns intérpretes cometem o erro de tentar buscar nas entrelinhas das escrituras significados esotéricos que não estão realmente no texto. É como se cada passagem estivesse uma verdade espiritual oculta que devemos tentar decifrar. A hermenêutica bíblica, ela nos mantém fiéis ao significado intencional das escrituras e longe de alegorizar versículos bíblicos que devem ser interpretados literalmente. O que os caras fazem? Como eu sempre digo, vocês vão até falar, quem fala isso é o irmão Jones. Eles leem 8, entendem biscoito, te oferecem um pedaço, ainda se acham o último biscoito do pacotinho, né? A segunda lei fundamental da hermenêutica bíblica é que passagens devem ser interpretadas historicamente, gramaticalmente e contextualmente. Interpretar uma passagem historicamente significa que devemos procurar compreender a cultura, pano de fundo e a situação que deu origem ao texto, né? Por exemplo, a fim de compreender plenamente a fuga de Jonas, né? Tá lá em Jonas 1, de 1 ao 3, se não me falha a memória. Devemos pesquisar como a história dos assírios se relaciona com a de Israel, né? Interpretar uma passagem gramaticalmente já requer que sigamos as regras gramaticais e reconheçamos os nuances do hebraico e do grego. Por exemplo, Paulo escreve sobre nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo, né? Lá em Colossenses. As regras gramaticais afirmam que Deus e Salvador são termos paralelos e ambos estão em aposição a Jesus Cristo, né? Não é oposição, não, é aposição. Estão paralelos, juntos. Em outras palavras, Paulo claramente chama Jesus de nosso grande Deus. E aí já pulamos então para a interpretação contextual. Envolve considerar o contexto de um versículo ou passagem ao tentar determinar o seu significado. O contexto inclui os versículos imediatamente anteriores e posteriores ao capítulo ou livro, e, mais amplamente, toda a Bíblia. Por exemplo, muitas declarações
enigmáticas em Eclesiastes, no livro de Eclesiastes, tornam-se mais claras quando mantidas em contexto, né? O livro de Eclesiastes ele é escrito a partir da perspectiva terrena. Debaixo do sol, Eclesiastes 1:3. Na verdade, a frase debaixo do sol é repetida cerca de umas 30 vezes no livro ou mais, estabelecendo aí o contexto para tudo o que é vaidade neste mundo, né? Tudo que está sobre a terra é vaidade. Tremendo, né? Tremendo é a palavra do Senhor. É proveitoso, né? Então, ela traz para nós tudo que está aqui na Bíblia. Tudo que está aqui é rico, você tem tudo, você não precisa inventar nada, basta apenas ter o conhecimento cultural, gramatical, né? Você não precisa, como eu costumo dizer também, né, mistificar nada. A Bíblia ela é bem clara. Quer mistificar? Vai lá para o Espiritismo. Algumas pessoas evitam estudar a hermenêutica bíblica para acreditarem erroneamente que isso limitaria sua capacidade de aprender novas verdades da palavra de Deus ou sufocaria a iluminação das Escrituras por parte do Espírito Santo, né? Uma terceira lei da hermenêutica bíblica é que a Escritura é sempre a melhor intérprete da Escritura. A Bíblia explica a Bíblia. Por esta razão, sempre devemos comparar a Escritura com a Escritura, ao tentarmos determinar o significado de uma passagem. A Bíblia explica a Bíblia. Por exemplo, Isaías condena o desejo de Judá de buscar a ajuda do Egito. É importante saber que a sua dependência em uma cavalaria forte, né, era motivada em parte pela proibição explícita de Deus de que seu povo não deveria ir ao Egito para buscar cavalos, lá em Deuteronômio 17. Aí como eu falei, os irmãos então, com medo de se limitarem, de limitarem a capacidade da iluminação do Espírito Santo, eles acabam não buscando o conhecimento teológico, né? O conhecimento do estudo a qual a teologia nos oferece. A hermenêutica bíblica, ela trata-se de encontrar a correta interpretação do texto inspirado. O propósito da hermenêutica bíblica é nos proteger da má aplicação da Escritura ou de qualquer outra concepção influente à nossa compreensão da verdade, né? A palavra de Deus é a verdade. João 17:17. Queremos ver a verdade, conhecer a verdade e viver a verdade da melhor forma possível. E é por isso que a hermenêutica bíblica é vital para nós estudantes da palavra, para nós ministros da palavra, para nós obreiros e pregadores da palavra. Amém? Amém? Dando então continuidade aqui pela nossa apostila. A palavra é o veículo de comunicação que Deus deu ao ser humano. Ela pode ser expressa por sinais corporais. Lembra dos sinaizinhos? Aproveita aí e dá um likezinho aí na aula, ó. Vai lá e dá um likezinho na aula aí, hein? Sinais sonoros, a fala. Se eu falar para você, beleza, tá tranquilo, não, você vai saber o que significa, né? Sinais gráficos, escrita, a palavra, hein? Lógico, no cânon distribuído aqui. Sinais luminosos, luzes. Um exemplo, o semáforo, né? O vermelho pare, o amarelo atenção e o vermelho siga. Amém? Quando você vê um carro de longe com aquela luzinha vermelha piscando, não é o Sargento Jones, ele já reformou. Vamos lá. De todas essas expressões, a mais empregada na transmissão da mensagem do Evangelho é a palavra falada,
que é o fenômeno que pode ser analisado de 4 aspectos: biologicamente, psíquico, social e espiritualmente, né? Conhecereis-vos a verdade, e a verdade vos libertará. Então, crente, abre a sua boca, pregue o evangelho. Amém? O material, som, que recebe o nome especial de vocábulo, o imaterial, que é denominado de termo, né? Um dos maiores privilégios do ser humano, como coroa da criação de Deus, é o domínio da palavra. Foi a partir disso que ele pôde se comunicar, conversando com seu semelhante e com seu próprio Criador. Bem, origem da conversa. Deus, vendo que não era bom que Adão vivesse sozinho, criou Eva, pois queria que o homem se socializasse. Daí vê a gradação como que possivelmente o Senhor viabilizou isso, né? O Senhor criou Eva para que o homem pudesse se comunicar, conversar. Mas você lembra lá em Gênesis que o Senhor vinha toda tarde conversar com Adão? Então a comunicação ela já partiu do nosso Criador. Amém? Aleluias, né? A origem do discurso, eu vou finalizar o vídeo 1 aqui por causa do tempo e partimos então para o vídeo 2. Amém?